Graça e paz, amados. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E por falar em graça, nós vamos falar um pouquinho sobre graça, paz e alegria. A gente fala muito sobre o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a graça, aquela alegria. Eu não preciso de igreja de quatro paredes, de tutores, de aios. A Bíblia já me garante que eu vivo novidade de vida, eu reino em vida. Falar sobre dinheiro não é nada fácil. Eu já relutei várias vezes aqui para não chegar a falar de dízimo, oferta e tal, porque isso é tudo ladruagem, né? A gente vai falar mais sobre isso. Eu sei que muita gente, obviamente, como eu sempre digo, embotada, né? Que não quer aceitar, se não quer aceitar isso, então amém, deixa elas lá e tá tudo certinho, né? Porque elas também são abençoadas, são de Deus, certo? Têm a vida eterna, abençoadíssimas eternamente, mas vamos lá, foram criadas por Deus, lógico, 45:7 de Isaías fala. Vamos lá. Dizem os especialistas que uma lei só pega quando dói no bolso, né? Também nota-se facilmente que a generosidade está ligada ao que motiva o coração a se abrir. Jesus já disse: onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Em Lucas 12:34. Bom, nós somos guiados pelos sentidos, né? Como nos guiamos por eles, muitos de nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Depositamos nossa confiança no que podemos ver, ouvir e sentir, cheirar e tocar. Então, se um dos 5 sentidos é estimulado, isso também nos leva a abrir os nossos corações. Aprendemos e somos tocados pelo exemplo de outros que, em situações piores que a nossa, fazem o que nós, em situação tão confortável, deixamos de fazer. A vergonha é justificada pela mudança de atitude. Hoje eu vejo que tem muita gente, né? Eu também já fiz isso, muito já fiz isso aí. Não agradece pelo que tem, mas reclama pelo que não tem. E aqueles que, quando eu saí do meu apartamento aqui, na caçamba, estão lá catando no meio de papel higiênico, usado, rato, barata, catando um restinho de comida, procurando por esse tem. E esses aí? É exatamente o que a gente acabou de ler agora. Então, quando foi escrito isso aqui, a gente parou, pensou, né? E tudo que a gente tem vivido. Então eu agradeço por tudo. Agradeço a Deus por estar aqui falando com vocês, entendeu? Passando isso para vocês, sendo que muita gente não gosta de ouvir aquilo que a gente fala, mas tem muitas outras que eu fico muito feliz que até Portugal, São Tomé e Príncipe, muitos lugares aí, França, tem muitos lugares aí, canalzinho simples, mas onde tem brasileiros que de repente falam: poxa, eu ouvi, estou ouvindo muita coisa agora, através de você, eu conheci fulano, Bertano, quer dizer, nem que se nome, porque são muitos os irmãos, os pregadores da graça, da verdadeira graça de Deus, ok? Vamos lá. Naquela época, o mundo, né, quando a Bíblia fala mundo, ela está falando o mundo de Israel, não hoje, 2022, está falando o mundo de Israel. Eles estavam passando por uma situação difícil, em pleno ano 3000, em pleno ano 3000 aproximadamente da humanidade da Terra. Eles estavam vivendo uma época nada humana, perseguições, fome, injustiças, guerras, invasões, dificuldade. Essa dificuldade era para ganhar o pão de cada dia.
em Poços Altos, etc. Claro que nem todo mundo sofria tudo isso, dependia muito da sua origem. Se você fosse um cidadão romano, sua vida seria um pouco mais confortável, mas ainda assim você teria que sofrer com políticos corruptos do império. Grande novidade nos dias de hoje, né? Grande. Os irmãos da Macedônia eram gregos e enfrentavam dificuldades. Eles viviam no meio de muita prova, de tribulação. Se a gente for ler em 2 Coríntios capítulo 8, logo no começo, verso 2 mais ou menos, no comecinho, a gente vai entender que eles não tinham e ajudou quem tinha menos ainda, entendeu? Além disso, para piorar, eles viviam em profunda pobreza. Hoje eles seriam considerados cidadãos baixo da linha de pobreza. Como o tema desse estudo, dessa mensagem é graça e alegria, vamos fazer o seguinte: apesar deste quadro social, Deus interveio e concedeu sua graça às igrejas da Macedônia. Quando Deus agiu dando-lhes uma graça, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. 2 Coríntios 8:2. A pobreza deixou de ser um problema ou a desculpa. Meu Deus. Perdão. A alegria foi o outro fator com o qual Deus os abençoou. Por causa dos problemas mundiais, os pobres, principalmente os irmãos da Judéia, estavam passando fome. Foi uma grande oportunidade para a união da igreja. Paulo promoveu uma oferta entre todas as igrejas de Cristo e todos estavam ofertando. Mas por causa das tribulações, né? A profundeza dos macedônios a profundeza dos macedônios. Eles foram poupados de participar, porém, de alguma forma, eles souberam da grande oferta e por causa da graça, da alegria, eles estavam vivendo vidas transbordantes que os problemas e a profunda pobreza não podiam conter e eles se voluntariaram, pedindo com insistência para participar. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos entrar numa questão meio confusa. Quer dizer, meio confusa para os que estão na graça, né? Do que eu estou falando. Mas veja, Deus, Ele quer o seu coração, tá certo? Generosidade não é apenas participar, mas é fazer como eles fizeram. Eles deram acima das suas posses. Por acaso você já ofertou uma vez na vida acima das suas posses? Difícil, né? Eu já tenho pouco para mim, eu vou fazer isso pelo outro. Lemos com vergonha esse exemplo tão tocante. Na verdade, eles foram tocados primeiro. Paulo explica por que eles eram tão generosos, mesmo sendo pobres. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Por isso que eu digo da importância desse livro, 2 Coríntios, capítulo 8. Leia todo o capítulo 8. E não somente capítulo 8, né? Então vamos lá, 2 Coríntios 8, 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Bom, Deus sabe como nós somos e tocou a vida deles. Eles transbordavam a graça e a alegria de Deus na vida deles e com todos os sentidos viviam todas as vidas novas,
vidas essas, né, que foram transformadas a ponto de transformar as vidas de outras pessoas. Deus sabe, aprendemos, né? Deus sabe de tudo isso. Aprendemos dos irmãos pobres e bem ricos em graça e alegria que Deus não quer o seu dinheiro, se você não deu o seu coração primeiro para Ele. Só quando nós abrirmos os nossos corações para Deus é que Ele nos faz realmente ver, ouvir, sentir, cheirar e tocar. Aqueles sentidos que a gente falou, que nós temos, né? Aí a sua imensa graça transborda. A verdadeira bênção só acontece quando você é financeiramente abençoado, mas quando você sente a graça de Deus. Isso só é possível com um coração aberto. Muitos só pensam que estão sendo abençoados quando estão ricos, né? Ou quando a questão financeira, né, melhora, aí está sendo abençoado. Quando abrimos os nossos corações e deixar Deus nos tocar, é que então vamos ter vidas transformadas e podemos transformar o mundo, mesmo se estivermos abaixo da linha da pobreza. O que transforma o mundo não é a condição financeira, mas a graça e a alegria que vem de Deus. Isso faz todo sentido. Quando Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Mas é aqui que eu quero que o X da questão. Presta muito bem atenção. Conheço igrejas, né? Eu acredito que muitos de nós conhecemos várias também. Muitos de vocês, né? Porque eu conheço várias que pregam que é igreja da graça, né? Que ela não prega dízimo, não prega oferta, mas ela vive da graça. Lei do engano, mentira pura. Eles leem muito. Existe uma igreja aí que o pastor ele lê muito, o missionário lê muito isso aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Vamos lá. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do 5, ok? Do 5. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 em diante. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, semeando e colhendo fartura. 6. Lembrai-vos, aquele pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. 7. Olha só o que os cães gulosos fazem. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. É só aí. Eles não vão mais adiante nem retrocedem, para falar a verdade. O que eles estão falando aqui? Estão falando essa generosidade, fartura, está falando alimento para aqueles que não têm o que comer. Tem que ler o capítulo todinho, 9, capítulo todo, 2 Coríntios 9, aí você vai entender. Cada pessoa, 7, né? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Esse cão guloso ladrão. 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as coisas, em todas as áreas da vida,
e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. 9. Como está escrito: distribuiu, doou seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Ele vai até o versículo 15, tá bom? Leia o capítulo 9, do 9 ao 15, que você vai entender muito bem do que se trata. Mas esses cães gulosos, entendeu? Esses líderes religiosos pregam apenas o 7, para não pregar Malaquias 3, de 8 a 10, que também, se ele pregar no verso 6, vai dizer que Deus não muda. Se ele não muda, naquela época era mantimento, né? E agora transformaram para dinheiro. Mas se eu fosse Deus, pelo menos por um segundo. Mas ainda bem que a gente está na graça. E aí a gente não só pensa, mas não faz. Porque a graça nos libertou. Mas é brincadeira, é pastor que entra na política, presidente que convida a entrar na política, aí ele tem que dar como é que fala, naquela, onde várias empresas batalham por uma questão, colocar sua empresa para trabalhar, que nem na educação, né? Aí quem dá mais é que cai para dentro. Aí um pastor que foi colocado pelo presidente agora, já falou: bom, é o seguinte, você me dá tanto e mais 1 quilo de ouro. Negócio fechado. Pastor. Mas o meu pastor não faz isso, muito pelo contrário. Ele me deu mais uma chance de viver hoje, assim como ele deu para você também. Saúde, a doença não bateu na sua porta. E se bateu, foi só para dar um puxão de orelha, entendeu? É por aí. Mas vamos lá. Vamos ver aqui mais alguma coisa sobre, para passar uma pazinha de cal. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e o pão ao que tem fome, também vos libertará. Vamos lá. Meu Deus. Quando abrimos os nossos corações e deixar Deus tocar, é que então vamos ter vidas transformadas e podemos transformar o mundo, mesmo se estivermos abaixo da linha de pobreza. O que transforma o mundo não é a condição financeira, mas a graça e a alegria que vem de Deus, ok? Pela segunda vez, para entrar bem no seu coração. Quando nós lemos aí de 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 5 até o 9, só para a gente ter uma ideia, isso também nós encontramos lá em Tiago 1,27, que diz também que nós devemos dar, que a igreja que Deus ama, a religião que Ele tem é essa: ajudar os pobres, os necessitados, aquele que ajuda os pobres, os necessitados, as viúvas. Agora, é difícil entender, quer dizer, não é tão difícil, mas é complicado na minha cabeça, como eu já disse aqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 em diante, 1 Coríntios capítulo 6, 19 em diante, Hebreus 3, 6, Atos 7, 48, Atos 7, 48, Atos 7, 17, Atos 17, 24, perdão. Todas essas passagens, eu vou repetir. 1 Coríntios 3, 16 em diante, 1 Coríntios 6, 19 em diante, Hebreus 3, 6, Atos 7, 48, Atos 17, 24 e outros
outras passagens mais. Mas todas essas dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você é o templo de Deus. Então, perda de tempo sua, ficar olhando para o céu. Você vai arrumar uma dor no pescoço, um torcicolo terrível, porque Cristo não vai voltar, Ele está na sua vida, está no seu coração. Se a Bíblia fala que você é templo, o que você vai fazer na igreja? Adorar quem? Ao homem, né? É incrível. Quando você vê lá em Mateus 15, 24, está dizendo também que Jesus, ele só veio para Jesus de Nazaré, só para os judeus. Só para os judeus. Você não é judeu? Jesus de Nazaré. Agora, após os anos 70, aí a coisa já muda de figura. Quem nasceu de lá para cá já nasceu livre. Porque Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5. Por isso que ele morreu, aquele sacrifício todo. As pessoas às vezes assistem filmes aí e tudo mais, a morte e a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, Natal, e eles gostam de fazer isso para depois chorar e tal. Eu já fiz isso. E vai e tal. Mas aquele sofrimento foi em vão? Hoje você tem que ir na igreja para você nessa de Paris, né, que eu chamo de CNPJ. Você tem que ir lá para você continuar aquilo que Cristo começou, porque Ele não fez nada que prestasse, e você tem que continuar? Não, negativo, não faz isso não. Não faz isso não, você vai sofrer muito. É salvo, sempre salvo, já preguei sobre isso aqui. Salvo, sempre salvo, mais que você vai sofrer. Aqui vai. Tem esse negócio de purgatório, inferno e tal, que você vai sofrer, que os bichos vão te comer lá, larvas, eles vão... Isso foi lá naquela época. Hoje, esse inferno aí, esse purgatório, sei lá o que eles... Isso hoje é um lugar assim, um paraíso, sabe, aos redores de Jerusalém. Jogavam as pessoas, bicho morto, jogava tudo ali, depois jogava enxofre. Aí os bichos ficavam comendo, né? Era aquele mau cheiro e tal. Mas hoje já não. Hoje é um lugar diferente, hoje é um lugar turístico. Mas é uma questão de ler. Mas esses cães gulosos só vão pregar sobre isso que a gente leu aqui. Eles não vão falar a respeito da verdade, da graça e da alegria que Deus nos dá. Graça e muita paz, com muita alegria no seu coração. E eu espero que Deus toque no seu coração, porque Ele já vive em você. Amém? A verdade dói, a dúvida corrói, e a mentira, que é o sistema religioso, destrói. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Graça e muita paz.